Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Muito bom poder estar aqui nesta noite para compartilhar algo com os irmãos. E é motivo de honra quando a gente recebe essa oportunidade. E eu quero agradecer, Pastor Luiz, mais uma vez. Obrigado, Pastor Luiz. Obrigado, Pastora Luciene. Obrigado pelos pastores desta igreja, pelas intercessões, pelas orações. Amém? A minha esposa Vânia, que está em casa, ela falou assim: orei por você de novo. Eu falei: amém, glória a Deus. E quando ela ora, irmãos, se orar para chover é igual a Elias, pode buscar a capa. Amém? Deus te abençoe, Vânia. Um beijo no seu coração também. Glória a Deus. Irmãos, como entender e viver o propósito de Deus? Se tem algo que nos últimos dias tem movido no meu coração, é sobre esse entendimento. Depois nós vamos falar, mas eu e você precisamos ler aquele livro de capa verde chamado Uma Vida com Propósito. Nós precisamos ler aquele livro. Tem lições ali que realmente mexem com a gente. É igual o autor fala: se você ler esse livro, você vai chegar ao final dele transformado. Porque nós precisamos aprender a entender o propósito de Deus. Nós precisamos ler esse, de capa verde. É verde, né? Uma Vida com Propósito. Mas nós precisamos ler também esse livro aqui, a Bíblia, a Palavra do Senhor. E nós também precisamos ler, irmãos, os torcedores do Goiás, do Atlético, do Vila, todo mundo, do Corinthians, precisa ler aquele livro de capa vermelha, chamado, que foi lançado na nossa Santa Ceia, como que ele chama? O Espírito Santo e eu. Escrito pelo nosso pastor Luiz Almeida, inspirado pelo Espírito Santo. Também é um livro, não terminei de ler ainda, tá? Estou começando, que faz diferença nas nossas vidas. Porque na maioria das vezes, eu falo por mim, por muito tempo, às vezes a gente caminha na presença do Senhor, mas não entende qual que é o verdadeiro propósito de Deus. Às vezes eu penso, o propósito de Deus para mim é eu levantar cedo, faço o meu devocional, vou para o trabalho, no final do dia, no final da semana, no final do mês, eu recebo a minha contrapartida financeira e continuo trabalhando. E Deus vai ficando igual aquele outro livro que o pastor Luiz já citou muitas vezes. Deus vai ficando esquecido das nossas vidas. Eu falo que às vezes a nossa mente, o nosso coração é igual, né, na minha época de criança, não vou falar na cidade, mas chamava dispensa. Fica na sua aí, Cris. Lá em casa, no apartamento, próximo da garagem, tem um escanino. Irmãos, de vez em quando ele vai ficando tão cheio. João Will disse que esses dias no feriado eu passei um dia lá brincando com ele. Tirei uns 5 sacos de 200, aquele saco de 200 litros de lixo. Isso vai acontecendo comigo e com você. São tantas coisas durante o dia, durante a semana. Você vê algo, vai guardando aquilo. Você ouve algo, você vai guardando aquilo. De repente você está lotado. E aí o propósito de Deus na sua vida já foi embora. Aí você não está mais com vontade de orar, ler a Bíblia, buscar a presença do Espírito Santo. Aí você começa a querer, a sua vontade passa a ser
destruir as pessoas, quem sabe matar as pessoas, quem sabe acabar com as pessoas, igual tantas coisas a gente vê. Mas eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, precisa existir essa diferença. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite, as pessoas que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, que o Senhor continue falando com você nesta noite. A minha cunhada do coração, Sirlene, né, Sirlene? Obrigado por estar aqui hoje. A sua querida filha Milena, obrigado, Mi, por estar aqui, né? A minha mãe, ela disse que quando foi internada esse final de semana, ela falou que pensou que não ia voltar para casa. Mas, irmão, 92, ali vai no mínimo até 115. No nome de Jesus. Se ele não voltar antes, né? Buscar a igreja no corpo glorificado. Glória a Deus. Ainda bem que quinta-feira a gente tem 50 minutos para ministrar. Então a gente fica mais tranquilo. Amém? Efésios capítulo 4. Na NVI. Por gentileza, Ana. O versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Vou ler aqui na minha versão, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia. Irmãos, Deus escolheu eu e você, antes da criação do mundo, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, nós já fazíamos parte do projeto de Deus, do propósito de Deus. Aquilo que Ele tinha para mim, que Ele tem para mim e para você, é desde o princípio. E aí eu separei aqui alguns textos, para que eu e você pudéssemos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O primeiro, Ana, 1 Coríntios 2, 9 e 11, onde o escritor repete o texto de Isaías 64, 4. 1 Coríntios 2, 9 e 11. Diz: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Se você ama, fique tranquilo. O 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Para entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender. Pois nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Então, se eu e você não temos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas. 1 Pedro 2, 9 e 10. Alguém compartilhou esse versículo aqui domingo, não lembro se foi o pastor Jorley na palavra dele, ou se foi a pastor Luciene. 1 Pedro 2, 9. Olha o que está escrito: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa,
Tem algum eleito aqui nesta noite? Alguém que faz parte dessa geração eleita? Aleluia, reino de sacerdotes, nação santa. Existe uma nação santa aqui nesta igreja? Aleluia, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguém que nesta noite que está caminhando nas trevas? Não está caminhando na maravilhosa luz? Se não estiver, você precisa começar a caminhar nesta maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Existe um povo de Deus aqui nesta noite, amém? Eu faço parte desse povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E é por isso que as misericórdias do Senhor te alcançam a cada manhã, a cada instante. A misericórdia do Senhor nos alcança, para que nós possamos entender e viver o propósito de Deus. Romanos 11, Ana. Romanos 11, 33 ao 36. Diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, a ele seja a honra, a ele seja o louvor, a ele seja a adoração para os séculos dos séculos. Aleluia, amém. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O propósito de Deus para mim e para você é para que nós venhamos conhecer Ele, dar toda a honra a Ele, porque todas as coisas vieram dEle, todas as coisas são para o Senhor, e todas as coisas pertencem a Ele, não pertence a mim, não pertence a você. O propósito de Deus não é para que eu fique milionário, fique famoso, não, pode acontecer. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida pode acontecer, não é nós alcançarmos o sucesso profissional, pessoal, pode acontecer. O pastor Luiz falou aqui agora mesmo. Só que esse sucesso, talvez na minha vida e na sua vida, ele vai nos tirar dos caminhos do Senhor, ele vai nos desvirtuar da presença do Senhor. Por quê? Porque aí vem com o sucesso, pode vir o orgulho, pode vir a soberba, e nós deixamos de amar o Senhor sobre todas as coisas, e começamos a amar o sucesso. O propósito de Deus para mim e para você, é para que nós venhamos glorificá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Criador de todas as coisas. Você e eu, nós precisamos viver o propósito de Deus. E como nós vivemos esse propósito, como nós entendemos esse propósito, praticamos esse propósito, ele precisa ser uma prática diária, em todo o tempo. Nós precisamos dedicar a nossa vida na oração, precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus, precisamos ler a tua palavra diariamente, precisamos entender o verdadeiro propósito. Eu preciso me envolver, já foi falado hoje, irmãos, mas eu rascunhei aqui, por isso que eu vou falar de novo. Nós precisamos nos envolver na igreja, no ministério que nós participamos. Precisamos nos envolvermos nas atividades da nossa igreja. Eu preciso aprender e fazer com alegria, servir ao meu próximo. Porque se eu não envolvo com as coisas da igreja, mas eu estou cansado. Mas as coisas da igreja, eu e você precisamos envolver. Porque senão a gente vai envolver aí fora. Fácil, fácil. Agora quando nós envolvemos aqui, o Senhor nos recompensa, o Senhor nos renova,
o Senhor nos revigora, porque nós estamos dedicando o nosso tempo ao Senhor. Você está na presença do Senhor, você não está perdendo tempo. Você perde tempo quando você não está na presença do Senhor. Eu e você nunca podemos esquecer que tudo começa com Deus e tudo também termina em Deus. Por que tudo começa? Porque lá no princípio a terra era sem forma e vazia. Deus foi criando todas as coisas. E Ele chegou ao ponto, Ele criou o homem. Quando eu falo homem, não estou falando o gênero. Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle. Então por que tudo começa em Deus? Porque Ele que criou o homem do pó da terra. E diz que o homem criado por Deus, ele ainda não estava completo. Ele foi completo quando Deus soprou nele o fôlego de vida. Começou em Deus. E como termina em Deus? Porque o que o Senhor tem para mim, o que o Evangelho ensina para mim e para você, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, é alcançarmos a vida eterna com o Senhor. Nós estamos aqui só de passagem. Uns com 30, com 50, com 90, com 100, com 110. Vai ser o meu caso. Amém. Mas nós estamos de passagem. E nós precisamos entender que tudo começa em Deus, tudo finaliza em Deus, e para Ele são todas as coisas. Nunca sou eu, nunca será você, sempre será o nosso Deus. E eu conheço a Deus somente através da ação do Espírito Santo. Eu preciso espalhar a palavra de Deus. Eu preciso refletir sempre o amor de Deus. Eu preciso sempre entender o propósito de Deus para a minha vida. E esse propósito, ele não significa fama, ele não significa o topo do sucesso. O propósito é que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. E que eu e você, que nós venhamos herdar a vida eterna. Foi por isso que o Senhor Jesus veio um dia e deu a sua vida. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E dentro desse propósito, eu sei como foi o meu dia, como foi a minha semana. Eu não sei como foi a sua semana, como está sendo o seu dia. Mas é possível que hoje, você que está aqui, talvez você que está nos assistindo, tenha algo afligindo o seu coração, afligindo a sua alma. E nós que servimos ao Senhor, nós caminhamos por fé. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de fé. E muitas vezes eu estou preocupado com aquilo que você vai pensar de mim, não com aquilo que realmente eu preciso viver e fazer. Isso faz parte de entendermos o projeto de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Talvez nesta noite você chegou aqui com o coração aflito, a sua alma angustiada, precisando de algo especial. E esse Deus, o nosso eterno e soberano, Ele está aqui. Nós já recebemos a oração da cura, já recebemos a oração do milagre. E a boa notícia é que Ele continua aqui. E Ele tem algo especial para mim e para você, ainda nesta noite. Você lembra o que está escrito no Salmo 30, no verso 5? Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Algumas versões dizem que de manhã vem a alegria.
E que nesta noite seja a manhã do seu dia. Que nesta noite a sua tristeza, ela possa ser transformada em riso. A sua lágrima, o seu choro, possa ser transformado em alegria. No dia 4 de março, eu e minha esposa foi fazer os exames de rotina que a gente faz todo ano. E era numa quarta-feira de manhã. Eu, como bom atleta que sou, o presidente Joaquim, na terça tinha, corrido, suado. E estou lá, fiz o exame quarta de manhã. E não, de manhã ou à tarde, não sei, agora esqueci. Sei que quinta-feira de manhã eu recebo uma ligação do cardiologista. Falei, se o cabo me ligando, deve ser boa notícia, né? Aí ele falou, Devani, fica tranquilo. O exame celular deu, né? Na ressonância que foi feita nas veias do seu coração. Porque no exame de rotina, irmão, ele falou assim, vamos ver como é que estão essas veias aí? O primeiro procedimento, o primeiro stent foi em 2020, vamos testar? Eu falei, vamos. Ele falou, fica tranquilo. Suspende a bola, suspende a atividade física, não tem nada grave. Só para você ficar mais tranquilo. Tem umas veias entupidas. Precisamos investigar mais. Eu falei, mas não, então, suspende nem a bolinha mais. Ele falou, não, segura aí. Mas fica tranquilo, é coisa leve. Aí, irmãos, no dia 6, na sexta, eu fui fazer um cateterismo. E segundo eles, o cateterismo demonstrou que as veias estavam entupidas, mas não era tanto. Mas não podia voltar para a atividade física, não, era para esperar. E aí passou o março, chegou o abril, e nada de fazer a angioplastia, Joaquim. E aí no dia 22 eles marcaram, agendaram, eu fui fazer a angioplastia. Eu acho que esse tempo foi para orar, buscar o Senhor. E minha esposa, ela é bem apressada, ela falava assim, ô Devani, mas não tem condição, esse povo está demorando demais a fazer esse procedimento. Aí eu falava com o cardiologista, falou, não, tá de boa, fica tranquilo. Aí marcou dia 22, irmãos. 5:30 da tarde, nós chegamos lá às 5 horas. Aí chegou a 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, acho que 10:30 eles levou nós lá para dentro. Eu deitado na maca, ele falou, vamos começar a preparar o senhor, tomar um sorinho para hidratar, porque desde das 8 horas da manhã, das 9, 10 horas da manhã, sem nenhum líquido. E a esposa lá junto, irmãos. Não, mas eu vou lá brigar, porque não tem condição de demorar desse tanto. Eu falei, não vai, minha filha, é Deus no controle de tudo. Enquanto nós estávamos lá, irmão, perto lá do lado lá da sala da hemodinâmica, lá onde faz o procedimento, eu deitado lá na maca, tomando um soro, ela em pé na porta, Aí eu vou, eu falei, não, minha filha, calma, Vânia, porque quem vai cair na mão dos médicos agora mesmo sou eu, Irmãos, vamos fazer esse 3, eu não vi eles, tá? Eu escutei que eu estava do lado, mas ela viu. Os 3 últimos que saíram, porque eu fui o último. Os 3 que saíram antes de mim, todos saíram, gritando dor na cabeça, dor no peito, o braço estava todo roxo, porque faz o procedimento pela via do braço, e todos reclamando. E eu lá esperando. Nosso pastor ligou para ela, querendo saber como que estava. E ela, pastor, mas está aqui esperando desde essa hora, e até agora nada, tal. E ele falou, eu vou ali. Eu falei, não, mano, o pastor Luizinho aqui, eles nem deixam ele entrar. Não, mas deixa ele vir que nós vamos. Eu falei, não. Fique em paz, ô Vânia, porque eu que vou estar lá agora mesmo na mão desse povo. Aí ele vai falar assim, olha, essa baixa é muito enjoada, vou dar um fim nesse cabra aqui para ela aprender.
né? E entrei, irmãos. Mas confiando em Deus. E quando eu sentei lá, deitei lá, que começou o procedimento, eles fizeram a preparação, né? Começou a aplicar. Eu já falei isso para o moço assim, falei assim, nossa, eu vou dormir rápido hoje, né? Aí eu lembro de olhar para cima, ver aqueles equipamentos assim do lado. Aí falei, Senhor, agora é o seguinte, eu vou dormir. Se o Senhor permitir, eu vou voltar. Se não, eu vou encontrar com o Senhor. Essa foi a minha oração, né? E graças a Deus, irmãos, aquele procedimento finalizou. Eu não estava sentindo nenhuma dor. Graças a Deus não senti mais nada. Não tive um problema de braço, de veia, nada. Ficou tudo limpinho, prontinho, para viver mais 80 anos, sem colocar mais nenhum estende. E foram 3 que foram colocados. Eu tinha 1, colocaram mais 3. E eu agradeci o Senhor, falei, Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor mais uma vez me deu vitória. E esse Deus da vitória, que opera milagres, Ele está aqui. Isso, irmãos. Eu fiquei lá 2 dias, recebi alta, fui para casa. E no dia 4, a minha esposa tinha um procedimento para fazer. E um procedimento considerado agressivo. E a gente estava orando, buscando também o favor de Deus. E ela passou por esse procedimento no dia 4, não atrasou. Deus guardou, Deus cuidou, Deus está cuidando. Ela chegou no quarto, irmãos, as enfermeiras entravam lá, falavam assim, a senhora não fez o procedimento ainda não? Eu já fiz, já. Ué, mas... Aí fala que eu me mole, irmãos. O vizinho do quarto do lado assim, disse que estava quase morrendo. Eu só via ele passando de maca, que eu estava lá esperando. A outra mulher que fez também a mesma cirurgia, disse que estava lá, mais na frente, lá também estava quase morrendo. E minha esposa forte. Deus cuidando, Deus guardando, não sentiu dor. Ela foi abraçada pelo Senhor. O Senhor respondeu às nossas orações, as orações da igreja. E hoje ela foi lá no médico fazer a revisão. Ele fez a revisão e falou assim, você está ótima. Aí eu aproveitei, falei, mas com certeza eu também estou cuidando, né, dela. Esse enfermeiro aqui, Arlete, é bom. Irmãos, é o favor de Deus. E é esse Deus que nós oramos. É esse Deus que está aqui. É esse Deus que faz. É esse Deus que cura. É esse Deus que opera. É esse Deus que sustenta. É esse Deus que livra. É esse Deus que liberta. É esse Deus que guarda. É o Deus soberano, criador de todas as coisas. Ele está aqui nesta noite. Ele é na sua vida. Então nós precisamos ter convicção que eu e você, nós somos projetos de Deus. Que eu e você precisamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque Ele faz toda a diferença no nosso meio. Eu tinha até ensaiado um negócio para cantar. Mas vocês não vão tocar. Eu quero lembrar, pastor Júnior, essa música não é do Fábio de Melo, não. Fábio de Melo não, do padre Marcelo Rossi, não, tá? Essa música é do Senhor. Viu, pastor Júnior? Não adianta achar que é. Ela diz assim, só um pedaço dela, porque tem a ver com milagre. Diz assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Amém.
Ensaia essa música no próximo para ele cantar. Hein?